Olá, Sagitário, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você vai buscar uma mensagem para você ou para alguém de Sagitário que você está lidando, com certeza você vai achar uma mensagem até o final desse vídeo. Lembrando que a leitura pode estar espelhada. A gente pode estar falando sobre alguém que você está lidando e não especificamente sobre você, tá? Que é de Sagitário. Então, eu peço, por gentileza, para você deixar sua curtida, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. É uma troca super justa, gentil, e eu agradeço demais, tá bom? Então, vou abrir aqui com o tarô de Osho para pegar uma guia para a mesa de Sagitário. Essa leitura é para o momento em que você chegar. Guia da mesa de Sagitário, mesa aberta. Eita! Tá segurando o que, Sagitário? O mestre? Mais o quê? Segurando o quê? Comparação. Abundância. Esquizofrenia e mudança. Fundo de deck, a existência. Eu vou deixar aqui no cantinho. Não sei se vocês vão enxergar, mas eu vou deixar aqui no cantinho. Deixa eu puxar pra cá. Então, vamos lá. Sagitarianos aí, então, muito pensativos, muito tentando entender um momento aí, né, de tomar decisões ou entender seus próprios caminhos existenciais, vamos dizer assim, porque temos a carta da existência aqui no fundo. Alguns conflitos internos por tentar entender sobre comparações, projeções, expectativas, algumas frustrações. Alguém aí, talvez, segurando uma barra, Sagitário, se sentindo um pouco cansado, se sentindo um pouco com muitas responsabilidades, vamos dizer assim, né? Essa carta da esquizofrenia, ela me traz muito um momento de você estar suportando coisas que talvez nem sejam suas, sabe? Segurando as pontas aí de alguém, né? E me traz um conflito interno, um cansaço. Começa uma mesa aqui um pouco cansada, viu, Sagitário? Um pouco cansada e um pouco pensativo, mas querendo solucionar. Essa carta do mestre me traz muito isso, de você querer solucionar. Vamos clarificar para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui com o Sagitário. Clarifica o mestre, por favor. Cinco de paus. De novo. Não, de novo não. De novo um 5, tá? O pajem de copas. Os namorados. Aqui traz, né, de fundo de deck, 8 de espadas. Vou deixar aqui todo mundo juntinho, tá? Aqui, como eu disse, né, existe sim um conflito, principalmente com a carta, o pajem de copas. Essa carta ela me traz umas sensações assim, vou tentar explicar. Esse menino aqui, né, é muito uma coisa meio narciso, né? Narciso, né? Olhando na própria taça, e essa taça é a taça das emoções, dos sentimentos, né? O naipe de copas fala de sentimentos, de emoções, né? E aqui é um jovem olhando na própria taça dos sentimentos, né? Das emoções, tentando se enxergar dentro de si mesmo, né? É uma coisa assim de também... Aqui vejo um cenário bom, um cenário leve, tem flores, tem verde, natureza, tem muita água, né? Muitas emoções. Então vejo muito, aqui junto com o 5 de paus, isso me traz um conflito interno com as suas próprias emoções, né? Com tentar entender o que eu vim fazer, para onde eu vou, uma crise meio existencial, né? Com a comparação aqui do lado, traz essa coisa de você olhar para o que as pessoas estão fazendo no seu entorno, o mundo acontecendo, a vida das pessoas caminhando, e talvez você esteja pensativo quanto a um momento, o que você está fazendo na sua vida, suas escolhas, né?
Aqui a carta dos enamorados ou namorados aqui nesse deck traz muito sobre escolhas, sobre tentações, sobre para onde eu vou, o que eu quero da minha vida, né? E com 8 de espadas é aquela coisa de você estar preso, se sentindo um pouco amarrado, se sentindo um pouco impossibilitado de resolver essas questões, de fazer as suas escolhas. Aqui, para um grupo de pessoas, a gente pode estar falando sobre escolhas amorosas, porque tem o Pajem de Copas, que é o Pajem dos Sentimentos, com a carta dos Enamorados, que traz, né, escolhas afetivas também. Então, a gente pode estar falando sobre relações aqui que estão um pouco travadas por conta de escolhas, né? Mas vamos entender melhor na mesa, para depois a gente falar sobre isso. Carta da comparação, clarifica, por gentileza. O que é essa comparação que o Sagitário está fazendo ultimamente? 4 de ouros. Mais o quê? Dois de ouros. 10 de espadas. Olha, me veio aqui 6 de paus. Me veio aqui para uma pessoa ou para um grupo. Alguém vai se identificar com isso que eu vou dizer, tá? Me veio muito aqui essa carta do 4 de ouros com o 2 de ouros sobre uma relação paterna, ok? Alguém pode estar muito frustrado com uma relação paterna. Uma relação onde existe talvez uma comparação entre irmãos, uma comparação entre membros da família, ciúme, alguma coisa assim, tá? De querer... Você está enfrentando esse conflito por querer ser escolhido. Meio assim, sabe? Você querer um pouco mais de atenção, você querer ser visto. Talvez por uma figura paterna, por alguém que é importante para você, tá? E se não for, para outro grupo de sagitarianos aqui, a gente pode estar falando de uma relação amorosa, de você estar se sentindo, né? Você tem ciúmes e querendo ser visto de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais imponente, de uma forma mais cativante para a pessoa que você escolheu, para essa pessoa que você está lidando, tá? Existe aqui uma comparação, talvez você sentindo que essa pessoa lida melhor com algumas situações, ou tem um poder aquisitivo melhor que o seu, e talvez exista uma disputa de financeiro. Não vejo aqui uma coisa legal em ambos os cenários aqui. Para quem eu estava falando sobre uma relação paterna, uma questão de irmãos, rivalidade, ciúmes, enfrentamentos, até porque a carta do mestre também me traz muito isso, né? Da figura paterna também, tá? Ou aqui para uma relação amorosa, afetiva, enfim, onde você está tentando mostrar para essa pessoa quem você é, né? Abundância, por gentileza, clarifica. 9 de ouros, o mundo. E no fundo de deck, o mago. É você querendo conquistar aqui, ó. Conquistar suas coisas, ter novos caminhos, mostrar para essa pessoa que você pode. Mostrar para essa pessoa que você está pronto para conquistar coisas também, né? E aqui, gente, no fim de tudo, na verdade, é você com você. Porque no fundo do deck tem o eremita e a lua, tá? E me traz muito sobre você estar satisfeito com você mesmo. Então, como aqui você quer mostrar para uma pessoa que ela deve enxergar você de certas formas que talvez nem você esteja se enxergando, sabe? Talvez aqui exista um cansaço, vou falar aquele cansaço da maturidade, aquela crise dos 30, crise dos 40, sabe? Onde você bate assim num certo ponto da sua vida, onde você pensa, caraca, o que eu tô fazendo? Peraí. Quem eu sou para minha família, quem eu sou para o meu parceiro ou minha parceira, quem eu sou para os meus filhos, ou quem eu sou para os meus pais, né? Então eu vejo aqui muito um momento onde você segura uma barra muito grande com essa carta da esquizofrenia que saiu antes. Você está ali se apoiando em 2 montes, né? Onde qualquer movimento causa dor. Qualquer movimento é o fim. Então você se vê muito disposto nesse momento a querer mudar, a querer trazer uma solução, a querer trazer uma conclusão, a querer mostrar para as pessoas que você consegue algo grandioso, que você consegue ser mais, que você consegue conquistar coisas, sabe? Esquizofrenia, clarifica por gentileza.
Muitas cartas, quero outras, por favor. Esquizofrenia. Oito de ouros. Ó, trabalhando duro nisso daqui. 2 de copas. Numa relação. Pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação afetiva, pode ser uma amizade, pode ser uma parceria de trabalho, pode ser com o seu chefe. Bote no seu momento e, na minha vida é assim, então na sua vida é assim, é isso que eu tô falando, tá? Me dá mais uma, por favor. Existe um sustentar aqui muito pesado, sabe? Ó, 7 de paus e 3 de copas. É você numa disputa. Uma disputa aqui muito grande, trabalhando muito, e só você tá enxergando esse peso, no caso aqui. O trabalho é teu, o conflito é teu, para você ser bem visto, bem quisto por uma relação, tá? Carta da mudança, por gentileza. Caíram 3 aqui, eu vou aceitar. Minha mão tá frouxa pra carta hoje. Minha nossa. Tô embaralhando malzão. Mas vamos lá. Carta da mudança. Cavaleiro de paus. Olha aqui. O ímpeto. 4 de paus. Você querendo ser reconhecido. A mudança. Mas aqui. O cansaço. Você tá num quase. Cheio de empecilhos. Cheio de coisas te atrapalhando. Barreiras. Clarifica o 9 de paus, por gentileza. Entender que barreiras são essas. 6 de espadas, algumas transições, rainhas de copas. Talvez aqui, a gente, como eu estava falando lá, vou voltar lá no começo. Para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas que eu estava falando sobre uma relação paterna, aqui os empecilhos é por conta da figura materna. Vejo muito isso, tá? É proteção, super proteção da mãe, ou você querer disputar o amor dessa figura paterna, né? Porque vê, talvez, essa figura muito inclinada mais ao seu próprio relacionamento, né? Com a sua mãe, no caso, do que com os seus próprios filhos, enfim. Tem uma questão aqui para um grupo de pessoas, tá? Ah, mas não é comigo, Vanessa, não vivo isso. Então, vamos voltar aqui para relacionamentos? Vamos falar sobre relacionamentos. Então, tem aqui uma transição que você precisa fazer, porque você se bloqueia em questão de uma figura aqui da Rainha de Copas. Uma pessoa com muitos sentimentos, uma pessoa que já tem um equilíbrio emocional maior, e você querendo se... como é que eu vou dizer? Essa carta da transição, ela me leva assim, levar o melhor de si para essa figura. Porque talvez seja uma figura importante para você, onde você não quer levar esses conflitos. Lembra que eu falei que é uma coisa só sua? Onde você não quer levar esses conflitos, você quer amadurecer isso e resolver isso para que essa pessoa te veja de uma forma madura, para essa pessoa te entender melhor. Talvez você esteja um pouco confuso, né? E por isso, aqui no fundo de deck, o 8 de copas, né? É uma realmente completa aqui a transição. É você indo buscar, no fundo da sua alma, o seu eu, sabe? Indo buscar coisas importantes que talvez você tenha deixado para trás. Indo buscar aqui coisas importantíssimas para essa mudança acontecer. Tanto se for para essa relação paternal que eu disse lá no começo, quanto se for para uma relação afetiva, tá? Eu vou pegar aqui o Lenormand para entender um pouco melhor. Quero saber um pouco sobre essa relação de Sagitário, onde ele quer levar o melhor de si, quer mostrar que consegue. Existe uma certa rivalidade, mesmo que escondida, mesmo que sutil, mesmo que nas entrelinhas, sabe? Vejo muito isso, que talvez essa outra pessoa nem veja dessa forma. Isso existe dentro de Sagitário, entende? Vamos entender melhor sobre isso. Fala um pouco sobre essa rivalidade que Sagitário enxerga, né? É sobre o que isso? Olha, a carta dos acordos, do combinado, das promessas. Do que a gente está falando? Em que sentido essa rivalidade? Sabe?
Carta da vida social, dos encontros, das amizades, de como as pessoas te veem. O que a gente está falando aqui? Vamos pegar mais informação. Carta da cegonha. Mais o quê? Carta do cavaleiro. Mais o quê? Carta do coração. E caiu aqui embaixo. Carta do livro. Carta do trem. A lua. E o cigano. Fundo de deck, os ratos, um caixão e o duelo. Vou até deixar aqui no cantinho. Então aqui, mais uma vez, eu perguntei sobre, né, essa rivalidade, essa coisa de você, que só você sente, né? Aqui é muito como as pessoas te veem, né? Talvez essas pessoas te vejam sentimental demais, dramático demais, dando dando mais valor a sentimentos do que atos, do que atitudes, sabe? Do que coisas que foram feitas, coisas que foram cultivadas, né? A construção das coisas. Talvez aqui haja um você querer ser visto pelo muito. Eu me acho muito nobre pelo que eu sinto e quero que as pessoas me vejam com essa nobreza de sentimentos como um rei de copas, sabe? Mas eu acho que as pessoas me veem um pouco dramático ou efusivo e talvez eu queira agora que elas me vejam como uma coisa mais de atitude, de concreto, de realizações, de conquistas. Talvez você esteja mudando a sua cabeça, né, os seus objetivos agora, em função de como as pessoas te veem. Isso chegou para você em algum momento e você entende que você quer ser visto pelas suas conquistas e não pelos seus sentimentos, entende? Aqui você quer ser visto pela sua inteligência, pelo seu saber, né? Pelo que você adquiriu em sabedoria, né? Em experiências da sua vida. Você quer ser bem visto pelos seus estudos, talvez, pela sua profissão, e não tanto quanto os sentimentos, né, que a gente estava falando aqui. Existe aqui um desgaste muito grande, uma exaustão muito grande por você num duelo dentro de você mesmo, de novo, aqui no fundo de deck, que é o lado oculto, o lado sombra, né? Aquelas coisas que você esconde ou que está no seu inconsciente, que é uma coisa de você querer ser visto pelas suas conquistas, né? E se a gente estava falando lá para aquela pessoa ou aquele grupo onde a relação é familiar, né, paterna, materna, enfim, acho que você quer mostrar para sua família que você não é uma pessoa mimada, que você consegue as coisas pelas suas próprias pernas, sabe? Que você tem uma profissão, que você quer ter suas conquistas, que de repente você quer sair de casa, que você, sabe? Ou que você não é dependente financeiramente deles, você quer mostrar a sua independência nesse momento, sabe? E se a gente está falando de afetivo, é você, mais uma vez também, não se escorando numa relação por conta de dependência financeira, né? Nem tampouco querendo ser visto como uma pessoa extremamente carente, né? Porque não é assim que funciona. Talvez alguns sejam vistos dessa forma e não é assim que funciona. Você é muito independente, você agora tem um grau de maturidade, você atingiu, e não importa se você tem 20, 30, 50, 70 anos, tá? Todo mundo amadurece até o fim da vida. A gente vai alcançando graus de maturidade até o fim da vida. Então chega num momento onde você alcança um grau aqui que você quer mostrar a sua mudança para as pessoas. Mas eu tenho, sei lá, 75 anos e minha família me vê como uma pessoa dependente, uma pessoa que precisa deles para tudo, uma pessoa carente, e não é isso que eu quero. Eu quero levantar, eu quero ter uma profissão, eu quero fazer minhas coisas, conseguir meu dinheiro e mostrar que eu posso me cuidar sozinho, que às vezes eu vou precisar de ajuda, que às vezes eu vou precisar de afeto, e isso todo mundo precisa, isso é normal, isso é digno, isso é direito de todo mundo. Mas eu quero mostrar que eu posso. Eu tô cansado de parecer uma pessoa dependente e eu não sou.
Entende? Tô falando para esse grupo aqui que eu falei de pessoas mais velhas, tá? Que tem várias nuances nessa mesa, várias nuances, tá? Vários grupos de pessoas aqui casando aqui, se comunicando com as cartas nesse momento. Ok? Eu vou pedir aqui, vou pegar o tarô de Oráculo de Delfos pra gente entender um pouco das suas emoções, tá? Se a gente está falando para sagitarianos que já são bastante independentes, sabe, que já tem várias projeções na vida, muitos planos, já tem sua vida própria e tal, então a gente pode estar falando sim de pessoas que têm, quer mostrar ou para a família ou para quem está junto que, olha, eu tenho minhas condições, eu sou independente, né? Mas eu tenho sentimentos. A gente vira isso aqui para o outro lado, sabe? Porque dá para fazer isso nas cartas, é só você encaixar aqui as histórias e entender o fio da meada, né? São várias pessoas assistindo, então a gente tem que falar com todo mundo. Então, se você já é o grupo de sagitariano muito independente e já realizado com a sua vida financeira, aqui a gente está falando para afetivo, então. Falta um pouco de atenção, falta um pouco de afeto, talvez da parte dos irmãos ou dos pais, mas falta um pouco de afeto. Falta um pouco de entender que você não é só essa independência financeira, que você não é só essa pessoa que corre atrás das suas coisas, tem a sua vida, saiu de casa cedo, foi, sabe, construir sua família. Talvez a gente esteja falando aqui de uma pessoa que precisa de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção afetiva, familiar, sabe? Uma coisa assim, poxa, vem aqui, fiz uma sopa hoje, vamos jantar em família, tá frio, dorme aqui hoje, sabe? Uma coisa assim, de querer se sentir parte e não ser tão independente. Então tem várias nuances aqui, tá? E eu posso estar falando com todos esses grupos aqui. Me dá, por favor, sentimentos, a parte emocional de Sagitário nesse momento, por gentileza. Como que tá a cabeça de Sagitário nesse momento? Vamos abrir aqui o leque para outras áreas de repente, tá? Vamos falar sobre outras coisas. Em suas mãos, amor sensual, a modéstia, mais o que é? Eita. A inveja. O que a gente tá falando aqui? Proteção angelical. Fundo de deck, a tranquilidade. Aqui vejo, é uma nuance bem próxima daquela de se sentir menos... Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui que ela é delicada, vamos dizer assim, né? Aqui tem duas nuances que eu vejo aqui, então eu vou falar essa primeira. Aqui traz de novo essa questão daqui para lá, a modéstia com a inveja e a proteção angelical. Traz muito daquela coisa que eu falei sobre você, sobre essa rivalidade familiar e muito de você querer ser protegido. De você querer ser tão protegido, de repente, quanto seu irmão, ou você querer ser tão protegido quanto seu pai protege a sua mãe, enfim, alguma coisa assim dentro da família, sabe? Você, aqui com a carta da inveja, é isso. O que é inveja? É a gente querer o que a gente não tem, certo? Então, é você querendo ser protegido. Talvez você tenha sido independente demais, talvez você seja emotivo demais, e veja esse demais com muitas aspas. Eu não estou dizendo que é como as pessoas, algumas, nesse caso aqui, do que a gente está falando, veem os sagitarianos, alguns sagitarianos, tá? Ou uma pessoa, pode ser uma pessoa só. Um afeto, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, uma pessoa. Encaixe no seu momento, tá? Você queria ser protegido por essa pessoa. E você queria ter muito o que ela oferece para outras pessoas, sabe? E aqui essa modéstia me traz muito essa sensação. E aqui você quer tranquilidade. Você quer ser amado. De uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa, de uma forma protegida, né? E aqui no começo, traz aqui o amor sensual, eu vejo muito aqui como as coisas que te agradam, as coisas que te seduzem. E seduzem num sentido de você querer ter, ok? De você estar inclinado, de você olhar para isso com mais vontade. E aqui, de novo, com em suas mãos, isso está nas suas mãos, de querer e de se fazer ser visto dessa forma.
Porque talvez, lembra que eu falei lá no começo? As pessoas não te vejam assim. Essa guerra, esse conflito, essa esquizofrenia aqui dessa carta, esteja apenas dentro de você. É uma questão de você com você mesmo. Você sente que você precisava ser um pouco diferente nessa situação. Você se compara. As pessoas não. Elas estão seguindo o fluxo e vivendo. Entende? Mas você se sente assim. E isso é muito importante, porque é você. Né? Então, chega um momento, e eu vou abrir umas cartas aqui, que você precisa abrir isso para as pessoas, né? Conversar, dialogar. Fazer terapia. Fazer terapia é essencial. Não importa a sua idade, não importa. Fazer terapia para se entender. Para entender esses padrões, esses comportamentos, esses sentimentos, onde isso vai dar, como chegar, como acessar, né? A vaidade, olha, é algo aqui que você precisa para você se sentir melhor com você mesmo. A escolha, de novo a rivalidade, ó. A estrela. Ai, gente, fiquei emocionada com essa carta. Vou abrir mais cartas, só um minuto. A solidão. Não vou puxar mais, não. Tá, fiquei emocionada. Difícil lição de fundo. Hoje é dia de Omulu, se eu não me engano. Na Umbanda, o orixá da cura, o orixá das doenças, o orixá da solidão, do silêncio. Como a gente diz no terreiro, quando o Omulu chega, a terra faz silêncio. Silêncio para entender não só a existência de Omulu, como a nossa própria existência, o nosso próprio silêncio, o mestre. Nós somos mestres da nossa vida. Estou muito emocionada, vai ser difícil continuar essa leitura. Hoje é dia de Omulu e... Enfim. Procure saber sobre o Omulu, mesmo que você seja de outras religiões. Procure com afeto, não seja preconceituoso. Procure com carinho. Aqui tem a carta da estrela, que é a carta da espiritualidade. A carta dos desejos mais profundos e mais bonitos que a gente carrega dentro do coração. Aqui um grupo de sagitarianos muito solitário, aprendendo uma difícil lição. Uma crise existencial, como eu disse no começo. Uma rivalidade que existe apenas dentro da sua mente e do seu coração. Algo que você precisa vencer para se sentir bem consigo. E Omulu traz muito desse silêncio. Silêncio. Se ouça. Pare um pouco para pensar e curar as suas feridas. Ok? Curar essas feridas, se sentir melhor, se sentir mais belo, entre aspas. Belo que eu digo aqui é com você mesmo. Se amar. Se escolher. Aqui tem um sagitariano muito sozinho. Precisando de proteção angelical. Aqui da estrela. Da espiritualidade. Ok? Eu vou abrir um baralho aqui. Que eu senti que tem 2 baralhos que eu quero abrir. Tem um que eu não abro em nenhum signo, só em Gêmeos. Mas só por causa disso eu vou abrir ele hoje aqui. Eu já vou abrir ele. Primeiro, deixa eu pegar esse aqui. Eu já senti lá no começo da mesa que essa mesa ia ser difícil, lembra? Falei. Tava muito difícil de abrir as cartas, tava muito difícil de sair. Me fala, por favor, sobre essa estrela, solidão, difícil lição, proteção angelical para Sagitário. Por favor. O amor. O poder. Senso de oportunidade. Renascimento de consciência. Fundo de deck, o guardião, sabia. O corvo e o útero. Bom, aqui a gente tem a carta do amor, que a gente estava falando, né?
em sua totalidade, o galho prateado, né? Você precisa se enxergar, se amar, né? Se olhar com mais carinho. A serpente, ela tem o poder da cura, o poder da comunicação com o espiritual. A serpente é a comunicação do espírito com o espiritual, né? Aqui tem as escolhas, e de novo a carta da escolha, né? Aqui o senso de oportunidade. Aqui tem a lua, que é a carta da intuição, a coruja com a visão, o coelho com a criação, né? Com a fertilidade. Aqui, ó, senso de oportunidade é você encontrando nesse momento uma visão sobre si, a fertilidade brotando dentro de você para se curar, para se recriar, para se ver da forma correta, entre aspas. A carta do morcego, renascimento da consciência. Combina aqui muito com a carta do mestre, a carta da existência e tudo que a gente leu, né? É você tendo uma nova consciência de si. É você buscando sua maturidade e mostrando para as pessoas que você está mudando. Aqui o guardião, gente, deve ter muitos sagitarianos aqui que são filhos de Omulu, que têm essa afinidade com o Omulu, com o Obaluaê, que tem uma afinidade com o orixá da cura, tá? O guardião dos segredos aqui trazendo o seu íntimo, né? O seu cansaço, as coisas que você guarda dentro de você, as coisas mais importantes que você guarda dentro de você, a sua existência, o que você gera. E você está gerando coisas novas, e você está gerando uma nova imagem para você mesmo. Você está gerando a cura. Eu vou pegar aquele outro baralho que eu falei, só um minuto. É um baralho que eu só abro na mesa de Gêmeos. Mas eu vou abrir na mesa de Sagitário, até porque Sagitário é o oposto complementar, fiquei até confusa. É o oposto complementar de Gêmeos. Então, eu vou abrir esse baralho da Dona Rosa Caveira, minha senhora. Com sua licença, com todo o seu axé, salve sua banda, salve sua força. Traz uma mensagem, um conselho, uma orientação para Sagitário nesse momento, nessa leitura. Por gentileza. Aroie. A coruja. Avivamento de ossos. O gato. Fundo de deck. O corvo, de novo. Aqui, gente. Olha o corvo aqui. Lua e seus mistérios. E logo em seguida, a gente tinha... Eu tô vendo todas as cartas, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, vinha logo em seguida, tá? Que lindo, cara. Eu queria mostrar todas as cartas. Todas. Mas eu vou mostrar que vinha logo em seguida, tá? Ai, gente, não aguento. Peraí que eu tô me limpando aqui, gente. Eu vou falar sobre essas que saíram primeiro. Eu vou pegar o livrinho, que aí fica mais... cadê a caixinha, gente? Onde eu botei? Só um minuto. Pronto, peguei a caixinha. Eu tive que levantar, que eu guardei. Peguei a caixinha para ler para vocês. Que aí fica melhor. Como eu falei, aqui saiu a coruja. E coruja é Nanã. Nanã é a mãe de Omulu. Nanã é a orixá do renascimento, da morte e do renascimento. Eu vou ler para vocês. Tá? Eu sou apaixonada nessa orixá. Apaixonada. E a coruja, de novo, tá? Aqui. De novo o corvo, de novo a coruja. E aqui a gente pode estar falando com uma galera que tem Nanã na coroa, né? Como orixá, né? De frente, enfim, na sua coroa. Vamos lá, Nanã.
Essa carta representa adquirir o saber ou buscar o entendimento de algo através do olhar atento, do espionar, do observar. Aconselho usar sua sabedoria e experiência. Pede para ser prudente, alerta para avaliar sem julgar. Então aqui de novo a gente falando sobre sabedoria, sobre o olhar para si, né? Sobre o seu renascimento, né? Sobre a sua cura, sobre a sua transformação. E aí, em seguida tinha a carta do avivamento de ossos, que está aqui no meio, tá? Que é uma carta que fala de conhecimento, aprofundamento, aprendizagem, sabedoria, especialização, estudo, uso do conhecimento. Aconselha procurar um amigo ou profissional que ajude a adquirir respostas para um problema ou resolução para uma situação. Aqui a gente pode estar falando, lembra que eu falei para você procurar fazer terapia, procurar ajuda, procurar, né, se conhecer, conhecer os seus padrões, os seus comportamentos, os seus sentimentos, né, se aprofundar e aprender com você mesmo. E aqui a gente tem Yansan, gente, a carta do gato. Ó, deixa eu pegar aqui. Quem tem Yansan tá na mesa também. Essa carta aconselha a ser comedido, possuir pensamentos ponderados e ações precisas. Traz o poder de argumentação justificativa para algo. Aconselha a fazer uso dessa estratégia. Ou seja, é você aqui ponderando os seus pensamentos, né? Botando isso em prática, mais uma vez, né? Trazendo aí os ventos da transformação, os ventos de Mãe Yansan, Eparrei, minha mãe, trazendo aqui o vento da mudança, tá? Justificativas. Você está procurando justificativas, lembra? Para você mesmo. E aqui a carta do corvo que saiu aqui de fundo de deck, junto com o fundo de deck do outro deck, que era o corvo também. E a gente vai ler aqui, porque esse corvo quer falar. Possui 2 significados. Ó, vou te mostrar aqui a carta do corvo. 2 significados. E são eles, um sobre o consulente e o outro sobre uma terceira pessoa. Sobre o consulente, submissão, silêncio, opinião oculta, pessoa que se omite. Lembra? Aqui você calado e a gente falando do silêncio de Omulu e a gente falando de você silenciar para ouvir a si mesmo. Tá aqui, tá? E sobre uma terceira pessoa, engano, abuso, mentira, pessoa que não mede suas palavras nem consequências para conseguir o que deseja. Que pode ser aí pessoas que você está lidando, né? Que a gente falou lá no começo, podem ser pessoas que te fazem sentir reprimido, enfim, né? Mas aqui saiu de oculto, tá? São coisas que você carrega no seu inconsciente, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o que tinha em cima. As 2 cartas que saíram, eram as próximas a sair, tá? Omulu e Obaluayê. E eu não tô brincando. Essa foi uma das leituras mais fortes e bonitas e intensas que eu já fiz para vocês aqui no canal. 15. Obaluayê. A cura. Traz literalmente a cura de algo ou resolução de uma situação. Representa melhor a ordem estabelecida, seu significado vale para todo tipo de cura, seja física, mental, espiritual ou emocional. Omulu. Tronqueira. Influência astral e energia benéfica. Portal energético vibratório. Aconselha direcionar as energias negativas ou positivas de acordo com seu padrão. Nunca é um estado físico, sempre está ligado à energia. Então aqui, gente, mais do que confirmado, no dia de Omulu, Omulu na mesa, trazendo silêncio, trazendo a cura, trazendo a transformação, junto com Mãe Nanã e Yansan, e aqui uma proteção espiritual imensa para Sagitário. Estamos falando com sagitarianos que têm uma guiança linda, fortíssima, magnífica, esplendorosa. Tá? Uma proteção absurda, linda, encantadora, sabe? Que te acompanha a fazer esses processos, as suas transformações, que te trazem aqui
um alento para você que se sente só, para você que precisa ser protegido, queria ser protegido por alguém. Você é mais do que protegido. Você é escolhido, tá? Seu guardião tá aqui na mesa. Vou tirar uma última carta para Sagitário, tá? Que mesa linda. Que mesa linda. Fortíssima. Uma última carta para Sagitário, por gentileza. O pessoal de Gêmeos também deveria assistir essa mesa, porque é o oposto complementar, né? Faz todo sentido. Eu sou de Gêmeos, por isso que eu tô muito emocionada nessa mesa, porque eu conheço muitas pessoas de Sagitário, gosto muito de todas elas, fazem muito sentido na minha vida, mas eu sinto muitas coisas como Sagitário. Então, faz sentido pra mim também, me emocionou muito. E porque eu amo muito, 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 muito o Mulu e Nanã. Sou completamente entregue ao Mulu e Nanã, então faz muito sentido pra mim. E Ansan também. Principalmente. Vamos lá. O escudo do norte, sabedoria e gratidão. Carta de número 11. É aquele momento onde você cresce e agradece, principalmente aos seus mentores espirituais. Carta número 30, o fogo sagrado. Gente, paixão e espontaneidade. Você vai renascer da chama espiritual, da chama de poder, da chama de criação, da chama de transformação, da sua chama interior, tá? E isso vai acontecer naturalmente, através das suas paixões, do que você quer fazer, do que você quer para si. Cara pintada, número 19, autoexpressão. Aí, é você dizendo quem você é. Lembra? Lá no começo, que eu falei? Na carta da existência aqui, ó. É você trazendo para o mundo o eu sou. Ok? Ai, gente, a última carta é para fechar com chave de lágrima, não é nem com chave de ouro, não. Ai, meu Deus do céu, carta de número 35, o Xale, o retorno ao lar. Para aqueles que a gente falou no começo, que se sentem desprotegidos, falando de família, não vão se sentir mais, através da transformação do diálogo, dos diálogos que agregam. Como dizia o Matheus Salustiano no podcast do UmbandaCast. Eu amo esse podcast. Ele sempre fala sobre diálogos que agregam. E esse termo ficou na minha cabeça para sempre. E eu adoro usar esse termo. Tá aqui. O retorno ao lar. Você vai voltar para casa. E não tô falando nem de fisicamente não, tá? De mudança geográfica, não. É de acolhimento mesmo. É de coração. Tá bom? É isso que eu tenho para Sagitário hoje. Essa mesa foi uma das mesas mais incríveis que eu já abri na minha vida. E eu tô muito feliz. Eu espero que você tenha o acolhimento e o abraço debaixo das palhas de Paiomulu hoje. E você se sinta acolhido e nunca mais se sinta sozinho. Tá bom? Beijo. Beijo carinhoso.